Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, vamos começar hoje mais um webinar. Hoje nós vamos falar de confiança e agilidade, ferramentas para fechar a folha de pagamento. Começar me apresentando para quem não me conhece, meu nome é Caroline Lourenço da Silva, eu sou consultora de produtos aqui na Metadados, eu sou tecnóloga em recursos humanos, graduada em relações públicas, sou especialista em gestão de pessoas e negócios, especialista em educação e atualmente eu faço mestrado em administração da UPF e sou bolsista do CAPES também durante o meu mestrado. Antes da gente começar a falar um pouquinho da Metadados, né? A Metadados é uma empresa que faz software de RH, então nós temos software pensando no uso do RH lá dentro da empresa, né? No que a gente pode oferecer de solução para dentro do RH da empresa de vocês. Qual que é o nosso propósito? Né? Nós queremos transformar as organizações em lugares melhores para se ver e trabalhar, realizando nossas entregas com cuidado e dedicação, que nós somos únicos no mercado, com tecnologia, serviço e conhecimento que desenvolvem e inspiram a gestão de pessoas. Então, nós atuamos no segmento de pessoas e oferecemos soluções para RH. A gente não vende só software de RH, nós oferecemos solução. Dentro dos nossos propósitos, nós temos as pessoas em primeiro lugar, nós temos uma política de vai lá e faz, de cliente no centro do que nós fizemos, de fazer as coisas de forma simples, né? Mas nós jogamos para ganhar. Então, isso está dentro dos nossos propósitos enquanto empresa. A Metadados, ela tem mais de 30 anos, né, de mercado. Nós temos a matriz aqui em Caxias do Sul, que é onde nós estamos apresentando esse webinar agora. Nós temos unidades em Porto Alegre e em Barueri, em São Paulo, e nós temos parceiros comerciais em todo o território nacional. Então, nós temos pontos estratégicos, né, atendendo o mercado inteiro, dentro de RH, né? Além disso, nós estamos há mais de 20 vezes dentre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW, mais de 10 vezes como fornecedores de confiança, 6 vezes como melhores fornecedores para RH, e nós somos a única empresa do Brasil que ela é certificada pela HDI, que segue um padrão internacional de atendimento ao cliente. Nós somos a única empresa que tem software próprio e suporte próprio certificado, né? As outras empresas de atendimento são terceirizadas e nós temos o nosso suporte internamente, né? Dentro dos sistemas de RH, a gente atende todos os subsistemas de RH, né? Como folha de pagamento, e-social, ponto, benefícios, portal, segurança do trabalho, saúde do trabalho, recrutamento, treinamento, né? Entre todos os nossos subsistemas, né? Mas, para a gente não se estender demais da nossa apresentação também, eu quero falar um pouquinho com vocês de quanto custa a nossa folha de pagamento, porque a gente sempre tende a falar assim bastante, eu tenho hora extra que me custa, eu tenho meu noturno que me custa, eu tenho minha insalubridade, minha periculosidade, eu tenho vários custos que eles estão dentro da minha folha de pagamento. Mas além desses custos que eles estão lá dentro da minha folha de pagamento, a gente tem outros custos que eles são somente da empresa, que o empregado ele não vê, né? Quando a gente entrega lá para o trabalhador o lerite dele, ele não consegue perceber qual que é o custo dessa folha, o quanto que ela impacta. Então, assim, quanto que custa eu contratar um empregado novo, né? Fazer um contrato novo? Não é só salário. Né? Não é só benefício. E é disso que hoje a gente vai falar aqui. Se vocês quiserem, vocês já podem colocando as perguntas de vocês no chat, ali, né? Para as perguntas. E aí, ao final, então, da minha exposição aqui, a gente vai começar respondendo as perguntas de vocês. Então, fiquem bem à vontade para ir fazendo as suas perguntas. A única coisa que eu vou pedir é que vocês coloquem a pergunta completa, né? E não pedaços da pergunta e mandem, porque a gente não consegue daí organizar, tá? Então, só por uma questão de organização, né? Então, vamos lá. Que custos envolvem a minha folha? Então, além da remuneração, que eu pago lá, né? Eu disse, todos o meu salário, minha hora extra, minha insalubridade, minha periculosidade, o adicional por tempo de serviço, o meu adicional noturno, os reflexos, né?
os custos também com absenteísmo, né, ou afastamentos que a gente precisa pagar, por exemplo, uma licença paternidade, um atestado médico, né, então outras licenças, né? Então, isso custa para a empresa e estão dentro da remuneração. Nós temos aqueles benefícios que não passam pela folha de pagamento, ou seja, são aqueles benefícios que a gente paga lá num cartão, uma alimentação, um vale transporte, um plano de saúde. Então, isso também envolve o custo da folha. E nós temos os encargos. Hoje a gente vai tratar especificamente dos encargos sobre a nossa folha. Então, a parte do INSS da empresa, tá? Dentro dos encargos, a gente elencou alguns aqui para trazer para vocês, que é o INSS da parte empresa, né? Então, ele é um valor que vai para a Previdência, né? Ou ele é desonerado, no caso de quem tem desoneração, né? Nós temos a parte de terceiros, então as outras entidades que eu vou abrir para vocês, explicar um pouquinho melhor, o RAT ajustado pelo FAP e o próprio fundo de garantia, né? Que aqui a gente põe 8% de remuneração, mas nós também temos que pensar em multa de fundo de garantia e nós vamos tratar isso aqui ao longo dessa nossa hora de apresentação, tá? O que engloba, então, a previdência da parte empresa aqui? A previdência da parte empresa, como eu tinha colocado lá no primeiro slide, ele equivale a 20% sobre tudo aquilo que tributa previdência dentro da nossa folha. Então, vamos lá. O que compõe essa remuneração para a previdência? Salário, insalubridade, periculosidade, hora extra, hora noturna, repouso, né, adicional por tempo de serviço. Então, são alguns valores, alguns prêmios, né? A gente tem que ter um cuidado aqui, porque a reforma trabalhista deixou que alguns prêmios fossem isentos, né? A gente tem outros valores que são isentos, tipo aviso prévio, que é isento, né? Então, esses valores que a gente paga na folha, a gente isenta. Então, tem que ter muito cuidado que aquilo que a gente usa para tributar, para descontar o INSS dentro da folha do nosso empregado, nós criamos uma base de cálculo. Criando essa base de cálculo, vocês pensem no universo de toda a empresa, tá? A gente junta todas as bases de cálculo que nós temos em todas as nossas folhas. Prolabore, autônomo, menor aprendiz, que mais? O próprio empregado, né? Temos o intermitente, temos o trabalhador temporário, que eu falo contratos temporários feitos pela empresa, né? E não terceiras. Então, tudo isso a gente vai somar. Tem um detalhe muito importante aqui que a gente precisa se atentar quando vai falar dessa tributação da folha de pagamento, tá? O que acontece? Quando eu vou calcular o meu INSS retido do meu empregado, eu sigo o teto do INSS, que hoje ele está em 6 mil e alguma coisa, não me lembro de cabeça, tá? Mas então eu chego lá naquele 6 mil e tanto e o meu trabalhador ele recebe 10 mil. Eu limito esse valor a 6 mil para fazer a retenção para ele, mas para a parte empresa não. Então, se meu empregado recebe lá 10, 15, 20 mil, 8 mil, eu vou somar o total da remuneração tributável dele. Então, a empresa ela não tem teto, tá? A empresa ela é limitada ao total que eu paguei. Então, assim, eu vou pegar todos os rendimentos tributáveis sem teto, sem limites. Enquanto o retido do empregado, então vamos lá, aquele que está na folha de pagamento, eu vou ter aquele meu valor até aquele teto, 6 mil e alguma coisa. Então, o meu empregado que recebe 8 mil, ele vai ter lá, são 700 e poucos reais. Eu não, né? Não é o caso aqui, mas eu vou ter aquele limite. Agora, para minha empresa, eu vou pagar 20% de 8 mil. Então, esse meu INSS parte empresa vai me custar 160 reais, né? Não, 1.600 reais. A matemática deu uma falhada aqui. 1.600 reais. Então, além do valor que eu estou retendo, mas aí quando eu retenho do empregado, quem está pagando é ele, porque faz parte da remuneração. Quando a gente pensa em custo da empresa, a gente nunca pensa em custo líquido, né? A gente pensa na nossa folha bruta. Então, sem esses descontos, né? De tributação, porque se ele recebe 8, ele recebe 8 e o INSS que eu reter dele vai ser descontado dele. A mesma coisa o imposto de renda. O imposto de renda ele é descontado do empregado. Então, a empresa não paga imposto de renda sobre a folha de pagamento, tá? Então, se eu tiver lá 100 mil reais no total tributável da minha folha, eu vou pagar
R$ 20.000 de parte empresa. Aqui a gente tem algumas exceções, né? Que são as empresas optantes pelo Simples. As empresas optantes pelo Simples, exceto aquelas de anexo 5, né, 4 e 5, elas não pagam parte empresa, o INSS delas está dentro do Simples, então ela paga sobre o faturamento e ela vai pagar lá para o INSS só o que é retido, tá? E as empresas que são entidades sem fins lucrativos, tá? Então, entidades sem fins lucrativos, elas também não pagam a parte empresa. Então, a gente tem que só ter esse cuidado aqui se eu tiver um detalhe diferente. Mas vamos pensar das empresas mais comuns, assim, tipo uma indústria, uma prestação de serviço, um comércio, né? Uma construtora, todas elas acabam entrando. Então, a gente só tem que ver se nós não temos uma situação especial de tributação, tá? Sobre esse meu INSS parte empresa, eu posso ter desoneração, tá? E aqui a gente tem duas situações de desoneração. Eu posso desonerar por CNAE e eu posso desonerar por NCM, tá? O que são as empresas desoneradas por CNAE? São aquelas que não vendem produtos industrializados. Então, uma prestação de serviço. Vou pegar aqui exemplo Metadados. Metadados é uma prestadora de serviço na área de TI. Ela se enquadra pela legislação de desoneração como uma empresa desonerada. Então, como eu não tenho como dizer quanto dos meus produtos são desonerados, ela desonera pelo CNAE. Então, ela não paga o INSS parte empresa de 20%, mas ela paga uma alíquota de 4,5% sobre o faturamento, chamado de CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. Tá? Então, essa contribuição previdenciária sobre receita bruta ela pode chegar a 4,5%, dependendo da atividade da empresa. Já uma empresa desonerada por NCM já é uma indústria, né? Então, ela vende um produto industrializado. Quando ela vende produto industrializado, lá na descrição da nota fiscal dela, ela vai ter a descrição de todos os produtos. E esse produto tem um código de NCM. Esse NCM, ele está dentro da tabela TIP, que é a tabela de IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. E dentro da legislação de desoneração, nós temos artigo, nós temos material explicando especificamente da desoneração e trazendo essa legislação, tá? Então, não vou entrar tão a fundo nesse detalhe, tá? Mas, assim, a gente tem essa empresa, essa indústria, que ela tem os seus produtos desonerados, né? Então, ela vai lá dentro da tabela, olha, conforme a legislação, quais produtos desoneram, e eu vou dizer que ela é desonerada em 50%. Ou seja, 50% dos produtos que ela teve de venda, né? Então, de receita bruta, no mês, são desonerados. Os outros 50% não. Então, eu digo assim, bom, se eu tinha 20% de INSS a pagar, tá? Eu só tenho que pagar metade disso, porque eu sou metade desonerada, 50%. Se eu sou 80% desonerada, eu só pago 20% daquilo que eu deveria efetivamente pagar. Então, vamos voltar àquela minha empresa lá que eu disse, olha, eu tive 100 mil de remuneração, sobre 100 mil eu pago 20%, então 20 mil, só que sobre esses 20 mil, na verdade, 80% eu não preciso pagar, porque eu vou pagar lá sobre o meu faturamento. Então, eu vou pagar 20% dos meus 20%. Nesse caso, né, vão dar R$4.000, né? Então, eu vou pagar somente 20% dos meus 20%. Ou eu sou desonerado de 50%, eu vou pagar 50% dos meus 20%. Ou seja, R$10.000, tá? Então, aqui é uma questão matemática. Inclusive, nos nossos materiais, a gente tem exemplos de cálculo sobre isso. A gente fez um vídeo, eu fiz um vídeo lá no começo do ano explicando sobre desoneração. Eu acho que vale a pena vocês voltarem. Nesses materiais desse webinar, a gente também indicou materiais sobre desoneração. Só que eu quis trazer aqui porque eu acho que é importante que quando a gente fale de parte empresa, vocês entendam de onde é que vem a desoneração e onde é que ela impacta. Então, se eu chegasse aqui e dissesse assim, olha, vocês têm 20% para pagar, não é realmente 20%. Vocês têm que ver se a empresa de vocês desonera ou não, tá? Então, é muito importante ter o cuidado com a desoneração, tá? Eu vou tentar passar rapidamente aqui todos os tópicos para a gente ter um pouco de tempo de perguntas também, que eu sei que elas sempre aparecem, tá? Fora meus 20% parte empresa, o que mais eu pago, né? Eu tenho os meus terceiros.
Os meus terceiros, eles podem chegar até 5,8%, na verdade, acho que eles podem chegar até 7,2%, tá? Mas normalmente eles ficam em 5,8% sobre a minha remuneração. E esses 5,8%, eles vão alimentar vários sistemas, tá? Governamentais, pela minha previdência. Eu pago junto lá no meu INSS, pela GPS ou pela DCTF Web, mas ele tem uma situação específica e ele atende Sistema S e outras entidades. Tá? Aqui é bem importante, dentro do site da Receita Federal tem a tabela, e na tabela 4 do E-Social, então se vocês forem lá nos layouts do E-Social, dentro da tabela 4, tem toda a lista de FPAS, tá? Dessa codificação. Eu trouxe aqui uma específica para exemplificar para vocês e tentar explicar como é que ele é construído. Então, como que ele é construído? Eu peguei esse código aqui, 507. Aqui entra indústria, transporte rodoviário, empresa de telecomunicação, oficina mecânica, concessionária, escritório, depósito de empresa industrial. Então, vocês vejam que dentro dessa codificação 507, são várias entidades, vários segmentos de empresa que estão incluídos nessa 507. Então, como é que a gente calcula, como é que a gente sabe quanto que tem para pagar? Eu vou lá para a tabela. Eu vou dar um exemplo. 515 é a empresa de comércio, né? A empresa do ramo de comércio. Então, aqui, quando eu sou uma indústria, que eu tenho o código 507 de FPAS, eu vou pagar dos meus 5,8, porque a gente diz assim, terceiros é 5,8, mas eu tenho que entender o que constitui. Para salário e educação, são destinados 2,5%. Para o INCRA, é destinado 0,2%. Para o SENAI, 1%. Para o SESI, 0,6%. E para o SEBRAE, 0,6%. Então, assim, eu tenho o meu aprendiz lá, que eu contrato ele por meio do SENAI, né? Ou por meio do SENAC, se for um comércio. Se vocês pegarem uma atividade de comércio, vocês não vão contribuir para o SENAI e para o SESI. Vocês vão contribuir para o SENAC e para o SESC, porque daí é outra atividade. Se for uma empresa de transporte, o código é 612, daí não é SENAI e SESI, é SEST e SENAT. Então, a gente acaba contribuindo para outras atividades. Aí a gente pega lá, contrata o nosso menor aprendiz pelo SENAI. E eu não preciso pagar nada para o SENAI, né, para contratar. Por que eu não preciso? Porque dentro do meu recolhimento de INSS, eu já estou pagando para o SENAI. Então, eu não pago a mais para ele. Né? Então, eu já tenho uma cota destinada dentro da remuneração do meu trabalhador. Então, 1% daquele meu 100 mil reais, né? Então, R$1.000 todos os meses vão para o SENAI. Então, eu contribuo para o SENAI. E as empresas acima de 2.000 empregados também têm uma contribuição adicional, tá? Que acho que é 2.000%, se eu não me engano, tá? Mas existe uma contribuição adicional para esse SENAI, tá? Então, aqui a gente, eu trouxe a 507 para mostrar, né, dar um exemplo para vocês e mostrar que se essa empresa for uma cooperativa, vocês vejam que antes eu pagava 2,5% para o salário e educação, 0,2% para o INCRA, 1,6% para Senai e SESI e 0,6% para Sebrae. Então, vejam que agora eu pago salário e educação, 2,5%, INCRA 0,2%, Sebrae 0,6% e o Sescop 2,5%. Então, eu junto aqui algumas contribuições, né? E eu acabo destinando elas aqui diretamente para o Sescop, tá? Então, eu acabo tendo os mesmos 507, mas ao invés de ser SESI e SENAI, é Sescop. Vocês entendem que eu não deixo de pagar para um sistema S, eu só estou destinando o meu salário, a minha remuneração para o sistema S correto. Por isso que o enquadramento do FPS ele é muito importante quando a gente manda informações para o social e dentro da Cefip, para quem ainda recolhe por GPS. Eu vou trazer aqui um dado, né, interessante, mas dentro dos sistemas a gente tem que dizer quais que são os nossos códigos de terceiros, né? E aí a gente nunca sabe assim, tá, mas que código de terceiro eu vou usar? Vocês vão ver que cada entidade dessas tem um código. O salário de educação é 0001, o INCRA 0002, Senai 0004, SESI 0008 e o Sebrae 0064.
Se vocês somarem 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 64, vai dar o 0079. Então, o meu código de terceiros é a soma de todos os terceiros que eu estou contribuindo. Se eu pegar aqui o meu código de terceiros na cooperativa, o meu código de Sescop é 4.096. Se eu pegar 4.096 mais 64 mais 2 mais 1, ele vai dar 463, tá? Então, só uma curiosidade, assim, né, para vocês poderem conferir melhor se vocês estão informando para a entidade corretamente, tá? Então, estes são os nossos terceiros, né? Aí a gente tem o RAT e o FAP também, né? Então, são as maiores contribuições que nós temos. O RAT, ele pode ser 1, 2 ou 3%, tá? E ele se refere ao risco de acidente de trabalho que a empresa tem enquadrado. Carol, como é que eu sei qual que é o risco da minha atividade? Existe o decreto 3.048 de 99, o anexo 5 dele, ele traz ele por KNAI preponderante. Eu até trouxe porque ele foi atualizado pelo decreto 10.410 de 2020. Mas se vocês entrarem no decreto 3.048, o próprio decreto 3.048 já está atualizado, tá? Só tomar um golinho d'água aqui que senão ficou seca. Tá? Então, ele já foi atualizado, vocês conseguem ver se vocês entrarem no decreto 3.048, ele já vai estar lá. O que é KNAI preponderante? KNAI preponderante, tá? É aquele KNAI em que eu tenho o maior número de trabalhadores. Então, vocês pensem lá no cartão CNPJ. Eu tenho KNAI principal e eu tenho KNAI secundários, tá? O KNAI é o Código Nacional de Atividade Econômica, tá? Então, quando a empresa abre, que ela tem o seu cartão CNPJ, o código do KNAI, ele tá lá, tá? O meu KNAI principal, nem sempre ele é o preponderante, porque às vezes a empresa ela tem lá um KNAI principal e ela começa a ter atividade muito maior em outra, que é muito parecida, né? Então, o que é o meu KNAI preponderante? É aquele que eu tenho maior atividade. Vou dar um exemplo. Trabalhei numa empresa que era comércio e transporte. Quando a empresa começou, ela era comércio. E ela foi aumentando o volume de transporte, chegou um momento que ela fazia muito mais transporte que comércio, em número de empregados, mas não necessariamente em faturamento. Eu tinha muito mais faturamento em comércio do que em transporte. Aí, assim, tudo bem, o KNAI principal dela é comércio, né? Qual que é o KNAI preponderante? É o transporte, porque é onde eu tenho o meu maior risco de acidente. Então, eu sempre assim, onde é que eu tenho maior quantidade de empregados? É no transporte? É para lá que eu vou destinar o meu recurso de risco de acidente de trabalho. Então, quando o empregado se afasta lá pela Previdência, a Previdência paga, não é só com o recurso da Previdência que ele está tendo descontado na folha de pagamento, é também em cima do nosso RAT, do 1, 2 ou 3% que a gente está lá pagando, né? Então, você sempre tem que pensar, qual é o meu KNAI preponderante? E tem que ter um cuidado, porque às vezes, de um mês para o outro, esse RAT ele pode oscilar. Né? Se eu tenho atividades que eu vendo muito parecido, que eu tenho quantidade muito parecida, e eles têm o RAT diferente, eu sempre tenho que observar qual que é a minha atividade preponderante. Se o RAT é o mesmo, não há um problema, porque eu estou contribuindo para o RAT em valores de RAT certo. Mas eu tenho que ter esse cuidado de enquadrar o meu RAT de acordo com o meu KNAI, sempre o preponderante, nunca o principal. Se eu tiver dois KNAIs com a mesma quantidade de empregados, eu sempre tenho que escolher aquele com o risco pior, tá? Então, qual que eu tenho mais risco em valor de RAT? 1, 2 ou 3. Dá um exemplo também. Escritório de contabilidade, o RAT é 1. Construção civil, o RAT é 3. Né? Então, onde é que está o meu maior risco? Obviamente, no 3, né? Na minha construção civil, né? Que tem um grande risco de acidente. Então, você sempre tem que fazer esse enquadramento. Só que lá em 2009, não bastante a isso, né, de eu ter que pagar um 2 ou 3%, a Previdência ela achou uma forma de beneficiar ou punir também as empresas com um grande número de acidentes. E para isso ela instituiu o FAP, que é o fator acidentário de prevenção. O FAP de uma empresa, ele pode fazer com que o RAT vá pela metade ou ele dobre de valor, tá? Então, o FAP ele pode ser de 0,5 a 2. Como é que esse FAP é instituído? A Previdência, ela faz um levantamento
por setor, né? Então, por quinais pares, né? Quinais muito parecidos, de ramos de atividade. E aí ela olha qual que foi a média de acidentes dentro do período, o custo desse acidente para a previdência, né? Então, assim, quanto tempo as pessoas ficaram afastadas pelo acidente, quanto que a empresa, a Previdência teve de custo sobre isso, e a gravidade do acidente. Então, assim, um dedo cortado é diferente de uma morte, de uma amputação de membro. Então, tudo isso impacta também na gravidade do acidente. E ela pega 2 anos do período, então, hoje, 2021, pegamos 2020 e 2019. 2022, vamos pegar 2020. Desculpa, 2022, vamos pegar 2020 e 2019. 2021, pegamos 2019 e 2018. Então, são sempre 2 anos antes do ano que sai o cálculo. O cálculo sempre sai no mês de setembro. Então, lá dentro do acesso da Previdência, a gente sai com data, ele sempre sai com data de setembro. Então, quando sair o RAT do próximo ano, ele pega os 2 últimos anos, excluindo o ano corrente. Então, excluindo este ano que nós estamos agora, né? 2023, 2021, 2020. E assim por diante, tá? 2020, 2018, 2017. Então, sempre exclui o ano que ele está apresentando. Então, e ele pega 2 anos, tá? Então, em 2022, as empresas ainda vão estar pagando custos de acidente de 2020, de 2019. Então, no caso de vocês, dentro da empresa, teve lá um acidente com morte, tá? É um acidente grave. O FAP nunca vai baixar de 1, enquanto esse acidente estiver dentro do histórico, né? Então, assim, quantidade de acidentes, valor do acidente e gravidade do acidente, tudo isso conta. Então, eles fazem uma média. E em cima dessa média do setor, eles vão pegar a empresa de vocês e vão dizer assim, olha, a empresa Alfa, ela teve acidentes muito mais graves do que a média. Então, o FAP dela vai ser 1,2374, porque ele pode ser até 4 casas pós-vírgula, tá? 13274. Mas a empresa beta teve muito pouco acidente, considerando a média, ou ela não teve acidente. O FAP dela vai ser 0,5. Então, vocês vejam que esse FAP, ele aplica sobre o RAT. As duas empresas, no mesmo ramo de atividade, têm o mesmo valor de RAT, mas depois de reajustado pelo FAP, o custo delas é diferente. Então, o investimento em segurança aqui e prevenção de acidente, ele é muito importante, porque uma prevenção de acidente hoje, ele vai impactar por 2 anos no custo de vocês de folha de pagamento. Então, às vezes, a gente, foi só um cortezinho no dedo, foi só, tem pequenos acidentes, né? E não dá muita bola. Eu tenho um empregado que está afastado por acidente há não sei quanto tempo. Isso impacta, né? Então, aquele funcionário que está 10 anos afastado, ele vai ficar impactando no custo de vocês de folha enquanto ele estiver afastado por acidente. Por isso também é importante de monitorar os funcionários afastados pela Previdência, que vocês afastam por doença, para não dar NTEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Porque se ele chegar lá na Previdência, a Previdência der NTEP para aquele afastamento e disser que aquilo é um acidente de trabalho, e vocês entenderem que não, cabe à empresa contestar. A empresa tem 15 dias para entrar com uma contestação, né? E tentar mudar esse afastamento, né? Mudar esse tipo de afastamento por doença. Porque não é só o custo do FGTS mensal e da estabilidade, é o custo também dentro do FAP. Então, vocês, se tiverem lá um RAT de 3, vocês podem pagar 6. Então, o mesmo segmento, vocês estão pagando 6 e o concorrente de vocês está pagando 1,5. São 4,5% todos os meses, né? E eu tô falando de um custo de folha de 100 mil, mas a gente tem custo de folha de milhões. Então, quanto que isso impacta dentro da folha de vocês? Né? Então, é uma coisa que tem que ser observada. Às vezes a gente pensa assim, o acidente, ele me impacta porque se eu tenho um funcionário afastado, eu vou ter que continuar pagando o FGTS, quando ele voltar ele tem estabilidade, eu ainda vou precisar de alguém para repor. E aí, anotem isso a mais, que além de tudo isso, eu tenho o custo sobre a minha folha de pagamento pelo meu FAP, porque vai me prejudicar no meu FAP.
Quando o FAP sai em setembro, eles dão um prazo, acho que de 30 dias, 30 ou 60, agora tá, vai até novembro, às vezes, para contestar os acidentes que são trazidos dentro do FAP. Então, ele traz todos os NIS, né, PIS do pessoal que está afastado. Às vezes vocês também têm, eles trazem as pessoas que estão desempregadas, mas o último vínculo foi da empresa de vocês, e daqui a pouco lá para a Previdência ela não está desligada ainda, porque ela não tem um outro vínculo. Então é bom sempre dar uma olhada nisso e entrar com uma contestação, se for o caso, tá? Então são esses os custos. Depois eu vou trazer um resuminho também, tá? E, por fim, a gente tem o FGTS. O FGTS, ele é 8% sobre a folha de pagamento, né? Ou 2% para quem é aprendiz, né? Contrato verde e amarelo também é 2%, mas esse a gente nem pode mais contratar, só os que estão, né? E sobre esse FGTS depositado, no momento de uma demissão sem justa causa, a gente precisa pagar 40%. Né? Então, na verdade, o meu custo de FGTS mensal é 11,6, né? Por quê? Porque eu tenho, além daquilo que eu deposito todos os meses, eu tenho que pensar no meu custo de multa de fundo de garantia, porque se eu demitir um funcionário sem justa causa, ele ainda vai me custar mais 40% de fundo de garantia sobre tudo que ele tem depositado e não sobre o saldo dele. Então, assim, mas o meu empregado, ele está financiando casa pela Caixa, e acabou pegando um financiamento e usou o saldo dele de fundo de garantia. Aí vocês vão olhar o extrato, o saldo dele está zero. Mas a multa não é sobre o saldo, é sobre o montante que a empresa de vocês já depositou. Então, ele está 10 anos na empresa, tinha 40 mil reais, né? Vocês vão pagar 40% sobre os 40 mil reais, né? Então, vocês vão pagar lá 16 mil de multa de fundo de garantia para poder desligar esse empregado. E isso é custo, e isso tem que entrar na conta de vocês. Então, assim, quando eu penso no custo do meu trabalhador, a multa ela tem que ser considerada. Por mais que, mas daqui a pouco ele pode pedir demissão, daí no caso de pedir demissão eu não pago multa, pode ser um término de contrato, pode ser, mas pode não ser também. Então, eu sempre incluo ele como um custo a mais, né? Na hora de considerar um orçamento aí, de pensar, né? No caso de uma demissão sem justa causa, isso vai ter que sair do meu bolso, eu tenho que ter caixa para poder demitir ele, tá? Para a gente fazer aqui um resumo, né? O que eu trouxe aqui? Né? A previdência retida, né? Para diretores com FGTS, que não é exatamente o nosso foco, né? Falar da previdência retida, mas para diretores é 11%, autônomo é 11%. Né? Então, autônomo freteiro é 11 sobre a remuneração, tá? Existe uma legislação específica para autônomo freteiro que diz que sobre o frete dele, eu tenho que pagar previdência só sobre 20% do total do frete. Então, se considera a remuneração 20% do serviço prestado. Então, um frete de 10 mil reais, eu vou tributar 11% sobre 2 mil, tá? Autônomo normal, não. Autônomo normal, prestador de serviço normal, é 11%. E já o seletista, a gente tem que seguir a tabela de 8% a 14%. O máximo dá 12 e uns quebradinhos, né? Para quem tem o teto. Mas como eu tenho faixas, né? Vai de 8, as faixas vão de 8 a 14. A parte empresa, né? Eu tenho que pagar para todo mundo, né? A minha parte empresa, então, para todos os tipos sobre a remuneração. Já os terceiros, o RAT e FAP, né? Eu preciso pagar só sobre quem é CLT, só sobre meus empregados, tá? Vínculo de emprego. Diretores não. Aqui eu tenho diretor com FGTS sem FGTS, mas são diretores não empregados, tá? E o meu FGTS eu pago para meus diretores com FGTS e para os meus empregados, vínculo de emprego, né? Que a gente trata como seletista efetivamente, tá? Então, por que a gente trouxe isso, tá? Porque a gente, quanto sistema de RH, a gente traz todo esse cálculo
para dentro do nosso sistema. Então, o sistema, ele, ao calcular a folha, ele já traz pronto quais que são essas bases, enfim, né? Conforme os cadastros que a gente vai fazendo, conforme as folhas que nós vamos calculando. Mas o que nos ajuda, então? A gente pode ter uma segurança maior em compliance, né? Quando a gente trata de compliance, a gente tem que pensar em informações corretas e prestar informações corretas para os entes governamentais. Então, é social, CEFIP, DIRF, RAIS, né? Aqueles que a gente ainda tem. A gente tem as nossas informações validadas, então elas estão lá, elas são registradas. Se a gente precisar fazer uma auditoria, a gente consegue, né? As informações, elas são seguras. E a automatização do processo também, ela nos ajuda com que, se eu fiz de uma forma para uma pessoa, todo mundo tem que seguir aquela forma. Se eu tenho daquela forma para um contrato, eu tenho que seguir toda aquela forma. Eu crio padrão, eu crio parâmetro, eu crio conferência, a gente tem relatório, né? Então, tudo isso nos ajuda a entender e a conferir, né? Então, eu trago essas informações prontas e eu consigo ter uma conferência, tá? Dentro da metadados, a gente tem a nossa solução de folha de pagamento, né? Que faz todo esse processo. E a gente tem um serviço que nós oferecemos somente para cliente, que a gente lançou esse mês, na verdade, que é um serviço de compliance. Então, a gente faz como se fosse uma auditoria dentro dos processos de folha e dentro do sistema, né, para ver se a forma com que o cliente está trabalhando dentro do sistema atende à legislação, né, porque ele pode mexer em alguns parâmetros e daqui a pouco não atender mais, assim como os próprios processos dele, né? E a gente faz sugestões de melhorias de processo e outras coisas que nós podemos auxiliar o cliente a colocar aquele processo todo, a sua folha de pagamento dentro do cumprimento da legislação, conforme o que ela fala, né? E não baseada no que a gente acha que deve fazer, mas conforme o que a legislação diz que tem que fazer. Então, a gente faz essa auditoria e traz para os clientes. Então, ele é um serviço exclusivo para cliente, tá? Isso dentro do nosso sistema de folha de pagamento. Tá? Aqui a gente faz um convite, né? Quem quiser receber uma análise do RH, pode colocar no nosso chat eu quero, né? Porque vocês podem colocar o eu quero, né? Dentro do chat, porque daí a gente consegue entrar em contato com vocês pela inscrição, pelo e-mail, né, pelos dados que vocês utilizaram para fazer a inscrição de vocês, tá? Então, se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer uma análise, essa análise não tem custo, né? E trazer algumas soluções de melhoria também para a folha, enfim, para RH dentro da empresa. Ok? Gente, eu vou deixar então aberto aqui para perguntas, né? Quem quiser já deixar suas perguntas, eu estou à disposição, então já começou, né? Perguntas, é só colocar no chat, tá? Em relação ao RAT-FAP, como a atenção à segurança do trabalho pode ajudar as empresas a gastar menos com essa tributação? Bom, quando eu invisto em segurança do trabalho e eu tenho menos acidentes, ou os meus acidentes são menos graves, o meu FAP vai diminuir, tá? Por quê? Porque eu faço a gestão do FAP, né, a gestão do acidente, ele leva em consideração, então, custo, frequência e gravidade. Então, assim, menos acidente, menos custo para a previdência, então menos funcionários afastados e menos gravidade no acidente, o FAP de vocês em relação ao concorrente vai diminuir. Então, a média do segmento, né, que vocês trabalham, ela vai diminuir. Então, diminuindo esse FAP, o RAT de vocês fica menor. Pensa assim, eu tive em 2 anos um acidente com morte, tá? O meu FAP vai ser 1. Eu não tive nenhum acidente, o meu FAP vai ser 0,5. Então, se o meu RAT é 3, eu vou, naquele ano que aquele acidente com morte entrou, eu vou pagar 3. Nos anos que eu não tenho mais acidente, eu vou pagar 1,5. Então, é 1,5 sobre a total da remuneração da minha folha. Então, pense em uma folha de 100 mil reais, né? É 1.500 reais que vocês estão economizando, tá? Então, esse aqui também é bem importante fazer essa gestão.
A gratificação de função que dispensa da marcação do ponto, ela não incide R? Sim, ela incide R. Ela é um rendimento tributável, tá? Se vocês forem numa FON, que é o Manual de Imposto de Renda retido na fonte, tá? Aqui da Receita Federal, e vocês forem lá no código 0561 do Mafon, ele tem todos os benefícios, ganhos, agora eu não vou lembrar tudo, tá? Mas tudo que é ganho que o empregado tem, exceto aqueles previstos em CLT ou previstos em instrução normativa da Receita, eles são tributáveis. Então, gratificação de função tributa imposto de renda, mas o imposto de renda é retido do empregado, tá? Na prática, como o sistema ajuda a garantir que a empresa cumpra a legislação? Na verdade, a gente tem vários validadores, né? Então, primeiro processo, no momento que um cliente entra novo, dentro da metadados, a gente já faz todo esse levantamento, a gente já bate toda a parte de tributação, né? Porque a gente já tem toda a tributação padrão, então a gente já sabe e já vai dizer para o cliente onde é que ele não está tributando corretamente. Então, desde a entrada dentro do sistema, a gente tem isso. A outra coisa é que a gente tem outros validadores, né? Nós validamos informações. E aí, nessa validação de informação, a gente consegue pegar muita coisa, tá? Também. Quais benefícios previdenciários que são pagos pela empresa podem ser compensados? Como isso aparece no sistema? Bom, o que a empresa pode se compensar é de salário maternidade, então tudo aquilo que ela paga de licença maternidade, valores, né, referentes à licença maternidade, ela pode se compensar de previdência e também o salário família. Tá? Então, quando tem um lançamento de dentro do sistema na Metadados, como é que funciona? Eu afasto a minha empregada em licença maternidade, quando ele vai calcular a folha, ele já joga esse valor dentro da licença maternidade, né? Já não joga como um salário, sim como um salário de licença, e aí no final, no cálculo, a gente abate. Né? E isso vai para a DCTF Web também, esses abatimentos, tá? Eles têm codificação específica para isso, tá? Onde temos acesso a este verificador? Nós temos acesso... Bom, essa pergunta deve ser de cliente, tá? Na verdade, vocês podem... eu não sei qual verificador, tá? Mas vocês estão falando da auditoria, que é se for auditoria que é serviço, tá? Vocês têm que entrar com contato com a área de serviço, tá? Agora, outras validações, aí vocês precisam dar uma olhadinha nos nossos artigos de suporte, porque daí eu também não sei quais validadores, mas eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um validador de rúbrica, que a gente pega todas as incidências de rúbrica para o e-social, se tem alguma divergência. Então, daqui a pouco eu tenho um salário que eu tenho lá que não tributa FGTS. E a gente sabe que aquele tipo de salário, ele tributa, aquele tipo de provento, né, aquele tipo de verba tributa FGTS. Então, a gente tem esse validador específico, né, falando de social aqui, que a gente diz, olha, para esse tipo de verba, tu tem que tributar. Né? Então, ele traz. Isso está dentro da validação das rúbricas e aberto para todos os clientes. Né? Quais os benefícios que incidem INSS e FGTS em que condições? Bom, aqui a gente ficaria dias falando, tá? Mas vocês têm que olhar a IN 971, que é a Instrução Normativa da Previdência Social. Essa Instrução Normativa da Previdência, ela tem um artigo dela específico, tá? Que trata tudo aquilo que é isento de tributação. O que a Previdência ela leva, assim, se a gente vocês ficarem um pouco com dúvida, vocês pensem assim, essa verba ela é referente a trabalho ou ela é uma verba indenizatória, tá? Porque tudo aquilo que é referente a trabalho tributa. Aquilo que é indenizatório nem sempre. Por exemplo, aviso prévio. Aviso prévio é uma verba que ela é indenizatória e ela não tributa previdência. Ela é isenta de previdência. Tá? Então, lá dentro da instrução, ela tá como uma verba isenta. Então, vocês olhem a instrução normativa 971, eu não lembro agora o artigo, tá? Porque essa instrução é o regime geral da Previdência, então tem tudo de tudo, tá? Mas é IN 971 de 99, acho que ela é de 99 o ano, e aí lá tem a tributação. Se quiserem, depois eu até posso dizer quais que são os artigos que tratam da tributação, porque de cabeça não vou lembrar, a memória também não ajuda tanto, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. A alíquota do Simples Nacional faz parte do custo da folha de pagamento?
Bom, se vocês pegarem lá com a área tributária de vocês e pedirem para abrir a alíquota de simples, tá? A alíquota de simples vocês vão ver que tem um custo específico que ele é previdência, tá? Eu nunca considerei ele como um custo da folha, porque independente do custo da folha de vocês, vocês vão ter que pagar, porque ele é um rendimento que ele é um imposto que é pago sobre o faturamento, tá? E não sobre o custo de folha. Então, eu não considero ele como um custo de folha, porque ele independe do custo da folha para ser tributado. Então, se eu tiver 5 mil ou 10 mil, eu vou pagar ele igual, porque ele depende aqui do faturamento da empresa, da receita da empresa, tá? Outra pergunta aqui, deixa eu ver o que mais. As CATs emitidas inferiores a 15 dias têm impacto para o FAP? Tem, porque eles entram na quantidade. A quantidade não leva em consideração a gravidade e nem o custo. O que tem mais de 15 dias, ele leva para custo, tá? Então, porque com mais de 15 dias o funcionário já se afasta para a Previdência, então gera custo para a Previdência. E o que tem mais de 15 dias também entra na questão de gravidade, pelo tempo que ele fica afastado e pela natureza da lesão, tá? Então, sim, ele entra. Agora, vocês vão deixar de fazer CAT por menos de 15 dias? Não, tá? Inclusive, tem empresas que são autuadas pelo Ministério Público do Trabalho, por não emitir CAT, tá? Então, a questão aqui não é não emitir a CAT, a questão aqui é evitar o acidente, tá? Então, muito cuidado desse negócio assim, não vamos emitir a CAT. Não, emitam a CAT, tá? CAT é importante, né? Porque ela é uma obrigação, vocês têm uma obrigação legal de enviar a CAT, independente da gravidade do acidente, independente de afastamento, mas sim ela entra na quantidade, tá? O sistema S, na questão do SEBRAE e SENAI, como pagamos? No nosso ramo é transportes. Aí eu vou dizer assim, ó, vocês têm que entrar lá na tabela 4 do social, que tem a tabela de FPAS, tá? Ramo de transporte, é que tem vários ramos de transporte, tá? Mas se for transporte rodoviário, ele é 612. E aí vocês não pagam para SENAI, para SEBRAE vocês pagam, mas vocês não pagam para SENAI e SESI, vocês pagam para SEST e SENAT. Transporte é importante aqui, eu vou só fazer um adendo, tá? Quando vocês contratarem transporte de carga autônomo, o autônomo ele paga sim SEST e SENAT. Só que quem paga é o próprio autônomo, ele é retido no RPA e não a empresa. Agora, se a empresa de carga e tem funcionário motorista entra no FPAS, lá nos terceiros da empresa, 5.8, tá? Transporte é 5.8 também. Mas vocês pagam isso tudo dentro do INSS. Então, quando vocês recebem a guia lá da DCTF Web ou a GPS para pagar, já está tudo dentro. Tudo está incluso nesse valor, tá? Então, ele já está lá dentro considerado. Metadados está atendendo todos os requisitos para a social no sistema da Folha? Está bem simplificados os envios? Sim, a gente atende desde o começo, tá? Nós somos uma das primeiras empresas a conseguir entregar 100% do social. A gente teve, como todas, né, dificuldades no começo, mas hoje está super tranquilo, assim, a gente consegue entregar super bem. Inclusive, agora tem mudança de layout, né? Está para o layout 1.0 concomitante, então tem algumas informações que já estão indo para o layout 1.0 e a gente já tá fazendo tratativa disso, já está entregando para o layout novo também, tá? Suspensão de contrato gera IR sobre folha? Quando a gente está falando de suspensão de contrato, aqueles previstos na MP, que a gente precisa pagar 30% sobre a remuneração, ele já é previsto como isento, tá? Ele é isento de tributação, ele é uma verba indenizatória, a própria MP já prevê isso, tá? Então, ele entra como uma verba indenizatória, vocês não precisam pagar INSS, não precisam pagar FGTS, e o imposto de renda, vocês têm que ter muito cuidado também aqui, porque o imposto de renda não é custo da empresa, o imposto de renda é custo do empregado. Então, lá, Caroline ganha 15 mil por mês, entende? Tem 27,5 de imposto de renda. Esses 27,5 vão ser descontados do salário dela. A empresa não tem nada à parte. Diferente do que a gente está tratando aqui do INSS. Porque o INSS, a gente retém, né, da folha de pagamento, mas a gente tem toda uma parte que a empresa paga que não tem impacto na folha.
né? Então, assim, lá a Caroline que ganha 15 mil, ela vai custar 20% de previdência parte empresa, 5,8% de terceiros, de 0,5% a 6% de RAT, porque eu não sei como é que está o RAT, né? Reajustado, depende de atividade, e 8% de fundo de garantia. Né? E mais 40% sobre esses 8%, que dá 3,6%, de multa se ela for demitida, né? Todos os meses, sobre todas as verbas, né? Inclusive, essa parte de INSS e FGTS, ela tributa sobre férias e tributa sobre 13º também. Então, lá no mês de dezembro, no dia 20 de dezembro, além da empresa pagar o INSS referente ao mês de novembro, né? Porque sempre vence no dia 20 do mês seguinte, ela ainda tem que pagar o INSS do 13º. Todo dia 20 de dezembro, tá? Então, tem custo no 13º também, né? Quando o salário maternidade pago na folha é superior à guia, eu posso compensar esse salário nas próximas competências? Sim, esse dinheiro não é perdido, esse dinheiro é da empresa, tá? A empresa pode se compensar. Vamos supor, eu tenho lá R$1.000 de INSS a pagar e 4.000 de salário maternidade, tá? Só chutando aqui um valor. Tá? Eu tenho R$3.000. Existem duas formas de se compensar aqui. Quem ainda entrega CFIP, né, todos os meses vai dizer assim, olha, no campo compensação, referente ao mês tal, eu tenho esse saldo. Tá? Então, direto na CFIP. Quem entrega por DCTF Web vai ter que fazer uma Perdecomp Web pedindo a compensação. No pedido dessa compensação, vai gerar um crédito tributário. Esse crédito tributário vocês podem aproveitar em qualquer tributação, em qualquer imposto federal, tá? Foi em final de 2019, acho, 2019 para 2020, agora não me lembro, né? Porque 2020 é um grande borrão. Houve uma alteração da legislação permitindo que qualquer imposto pudesse ser compensado com previdência. Então, a Previdência ela integrou os impostos, os tributos federais, e aí, se eu tenho um crédito de saldo negativo do IRPJ, por exemplo, eu tenho aquele crédito e eu já entrego, isso para entrega para a DCTF Web, tá? Eu posso pedir compensação em previdência. Eu não preciso mais pedir somente em IRPJ, PIS, COFINS, né? Não, eu posso pedir sobre previdência. E o contrário também. Eu tenho um saldo de previdência por retenção na fonte de nota fiscal, né? Quem é da construção civil, ou eu tenho um saldo de salário e maternidade, eu posso pedir compensação com outros impostos, não só com previdência, tá? Então, sim, é crédito da empresa, tá? Sobre o social, como será feito o pagamento do PIS? Pois ano passado não foi repassado, esse ano também não, tá? Esse ano não vai ter PIS, as pessoas não têm PIS. Tá? O governo federal deu um corte aí em quem tinha abonos de PIS, tá? Então, não vai ser, o social não vai fazer nada, tá? Deixa eu ver a hora, a gente ainda tem uns minutinhos, não sei se tem ainda perguntas, que eu tentei responder todas que vieram aqui. Eu acho que eu consegui responder todas. Então, pessoal, a gente não tem mais perguntas, né? Como sempre, um prazer estar aqui com vocês, né? A gente sempre agradece a participação de todo mundo, é muito importante esses momentos que a gente tem, porque a gente passa conhecimento, a gente tira as dúvidas, né? A gente tem como propósito isso de sempre evoluir, ajudar as empresas também nas suas evoluções. Convido vocês a visitar o nosso blog, né? Eu não compartilhei aqui a tela para te compartilhar, mas eu vou deixar aqui os nossos contatos, né? Os nossos contatos, se vocês quiserem, né? Tem os nossos telefones das nossas unidades, o nosso e-mail também, né? Do webinar. A gente também convido sempre a seguir a gente nas redes sociais, porque nas redes sociais a gente sempre coloca as novidades, a gente sempre convida, né? Então, às vezes um e-mail se perde, vocês não veem. A gente sempre coloca nas nossas redes sociais, então, para seguir, né? Seguir a gente e acompanhar o nosso blog, que sempre tem materiais também e a gente sempre está divulgando. Certo, pessoal? Então, um prazer enorme estar aqui com vocês e eu aguardo vocês até a próxima.